Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 73 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar sobre a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Bom, vamos lá. Para o capítulo 1, a gente vai fazer aqui um breve comentário e também assim sucessivamente. A igreja sofria perseguição, capítulo 1, versículo 4 até o 7, e alguns crentes pensaram que já estivessem vivendo a grande tribulação, aqui chamada de o dia do Senhor. De qualquer modo, Paulo escreve com a finalidade de encorajar esses cristãos sofredores para que permaneçam confiantes no Senhor. E ele aponta 3 objetivos para o sofrimento deles. O sofrimento ajuda-nos a crescer, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Os cristãos tessalonicenses tinham a fama de terem crescido em fé, de ter esperança abundante e um amor radiante. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E as experiências difíceis pelas quais eles passaram faziam com que a fé, a esperança e o amor deles aumentassem. Além disso, o testemunho deles também crescera, pois todas as igrejas souberam da permanência deles no Senhor. Observe que eles também cresciam em perseverança, capítulo 1, versículo 4. O sofrimento nos faz crescer quando o aceitamos, nos entregamos à vontade de Deus e, pela fé, permanecemos confiantes. O sofrimento prepara-nos para a glória, capítulo 1, versículo 6 até o 10. Paulo vê o sofrimento como uma bênção, um privilégio, não como um fardo. Por meio do sofrimento, Deus nos ajusta para a glória que temos à frente. Não se pode separar a glória e o sofrimento. Nosso sofrimento de hoje é apenas uma preparação para a glória que ainda há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 até o 18, falam sobre isso. Todavia, a firmeza no sofrimento também é um testemunho para o mundo perdido. O sofrimento glorifica a Cristo, capítulo 1, versículo 11 e 12. Os crentes devem glorificá-lo em todos os dias de sua vida. Essa é a preocupação de Paulo quando ora pelos crentes, que Deus cumpra seus propósitos na vida deles e que o nome de Cristo seja glorificado por intermédio deles. O que os cristãos que estão na vontade do Senhor fazem quando passam por testes e desafios dolorosos? Eles, primeiro, agradecem a Deus a salvação que o Senhor lhes fornece e por estar com eles em seus momentos difíceis. Segundo, entregam-se à vontade do Senhor sem reclamar. Terceiro, oram para que Ele lhes dê a sabedoria necessária para compreenderem sua vontade soberana. Quarto, procuram chances de testemunhar e de glorificar a Deus nas circunstâncias por que passam. Quinto, espera o cumprimento do desígnio do Senhor com perseverança. Claro que temos de aceitar as mãos disciplinadoras de Deus, principalmente quando estamos fora da vontade dele. E problemas com certeza surgem ou surgirão. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo atinge o ponto culminante de sua carta com a explicação do dia do Senhor e do homem da iniquidade. Os cristãos ficaram perturbados em vez de firmados, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 13, pela mensagem falsa que lhes foi transmitida de que eles já estavam vivendo o dia do Senhor, ou o período da grande tribulação. Paulo explica-lhes que alguns eventos acontecerão antes que esse dia de ira e de julgamento chegue. Ele fala que é necessário que primeiro aconteça o período da apostasia. Então a apostasia deve acontecer. Paulo fala sobre isso no capítulo 2, versículo 1 até o 3.
O templo deve ser reconstruído. Paulo fala sobre isso no capítulo 2, versículo 4 e 5. O repressor deve ser retirado. Capítulo 2, versículo 6 ao 12. Deus tem um repressor, um detentor no mundo, o qual, conforme cremos, que é o Espírito Santo em operação na igreja e por intermédio dela. Deus tem tempos e épocas designados. Ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. E nem mesmo Satanás, nem mesmo nosso adversário consegue afastar Deus da sua agenda. No versículo 7, o Espírito é aquele que detém as atividades de Satanás e continuará a fazê-lo até que seja afastado quando a igreja for arrebatada. O Espírito continuará a operar na terra, já que as pessoas ainda crerão e serão salvas depois do arrebatamento da igreja. Todavia, o ministério dele de obstrução a Satanás por meio do corpo de Cristo, a igreja, terminará com o arrebatamento. Isso dará livre curso a Satanás para encher o cálice da iniquidade até a sua borda. A igreja deve alcançar a plenitude, capítulo 2, versículo 13 até o 17. O dia do Senhor aplica-se às nações gentias e aos judeus, mas não à igreja. Esse é um dia de ira e a igreja não está designada para a ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9. O objetivo do período da grande tribulação é a punição dos gentios e a purificação da nação judaica, que a essa altura já terá retornado em descrença à sua terra. Entretanto, o anticristo só pode iniciar sua subida ao poder após o arrebatamento da igreja. Paulo faz um pedido magnífico: permaneçam firmes. Não se deixem abalar pelas convulsões mundanas, pelos levantes políticos ou pela apostasia religiosa. Deus ainda estará e está no trono. Embora todas essas coisas devam acontecer, quando elas acontecerem, não percam a fé. Permaneçam firmes e tenham a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. À medida que se aproxima o fim desta era, será cada vez mais difícil viver por Cristo e servir a Cristo. O que os cristãos devem fazer então? Permanecer firmes na palavra de Deus. Não ouvir as mentiras do diabo, os ensinamentos de seitas, as heresias, as promessas agradáveis dos falsos mestres. Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes na palavra do Senhor. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Infelizmente, alguns crentes tessalonicenses usavam mal a doutrina do retorno de Cristo. Nesse capítulo final, Paulo os exorta a mudar de caminho e ele faz 3 admoestações práticas. Ore e seja perseverante, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Trabalhe se você quer se alimentar, capítulo 3, versículo 6 até o 13. Ouça a palavra e viva conforme a palavra, capítulo 3, versículo 14 até o 18. Para nós encerrarmos, vamos fazer aqui brevemente uma comparação dos temas entre a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. A primeira aos Tessalonicenses, a vinda de Cristo nos ares para buscar a igreja, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Segunda aos Tessalonicenses, fala da vinda de Cristo à terra com a sua igreja. Primeira aos Tessalonicenses, fala da presente era da graça. Segunda aos Tessalonicenses, fala do dia do Senhor vindouro, especificamente ali falando sobre a grande tribulação. Primeiro aos Tessalonicenses, a obra do Espírito na igreja. Segundo aos Tessalonicenses, a obra de Satanás no mundo, o chamado mistério da iniquidade, capítulo 2, versículo 7. Primeiro aos Tessalonicenses fala o seguinte, sobre que é necessário se lembrar dos ensinamentos corretos da palavra de Deus. Segunda aos Tessalonicenses,
fala da correção dos falsos ensinamentos que eles ouviram. Então, enquanto que a primeira carta fala sobre a lembrança dos ensinamentos, a segunda carta adverte sobre o perigo dos falsos ensinamentos. Então, termina aqui o nosso vídeo. Que Deus abençoe sua vida. No próximo vídeo vamos falar sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo.